Fala galera, hoje nós vamos aí fazer a revisão num fascículo de matemática para a prova do ensino médio. E aqui nesse fascículo hoje nós vamos estudar exercícios de progressão aritmética. Vai cair uma ou duas questões de progressão geométrica também. Vai cair algumas questões de geometria espacial, geometria plana, área de esfera, de cone, área de pirâmide, volume de esfera, de cone, de cilindro. Então, vai ser uma revisão aí bem tranquila e exercícios aí bem tranquilos também, bom para raciocinar, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui com a primeira questão. Essa é uma questão de progressão aritmética. Aqui é a primeira questão. E a gente vai resolver ela passo a passo aqui no caderno, tá bom? Então vamos lá. A soma dos 15 primeiros termos de uma progressão aritmética é 150. O oitavo termo dessa progressão aritmética é... Então aqui você está vendo que ele me deu o resultado da soma dessa progressão aritmética. Quando ele me dá o resultado da progressão aritmética, a soma de todos os termos, o que a gente pode fazer? A gente usa a fórmula da soma dos termos da progressão aritmética. Usando essa fórmula, a gente vai conseguir encontrar exatamente o oitavo termo, porque ele está exatamente no meio da PA. Imagina que essa progressão aritmética seja como uma fila. Eu vou mostrar aqui no caderno, vai ficar mais fácil. Vamos lá. Então, imagina que seja uma fila que vai do termo 1 até o termo 15. Vamos lá. O primeiro termo seria o A1, tá bom? E ele vai até o A15. Vou escrever aqui. Então, vamos lá. Olha, eu escrevi aqui do A1, que é o primeiro termo dessa fila, até o A15, tá bom? Que é o último termo da fila. Então, você imagina que cada um desses aqui, a gente chama eles de termo. Que ele pode ser, na verdade, qualquer coisa. Pode ser um objeto. Imagina que você tem uma fila de 15 portas. Cada porta tem um tamanho. E você quer descobrir o tamanho da porta número 8. Que no caso é o que a questão pede, né? Qual que é o tamanho da porta número 8? Que no caso a gente chamou ela aqui de A8, né? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente usa uma fórmula, que é a fórmula da soma da PA, a soma da progressão aritmética. Como é que é essa fórmula? É o seguinte, olha, é a soma dos termos, tá bom? SN significa soma dos termos. Ela é igual o primeiro termo, que é o A1, mais o último termo, que é o A15, tá bom? Mais o A15. A15 no nosso caso aqui, tá, galera? Se fosse se tivesse mais termos aqui nessa fila, por exemplo, vamos supor que o último termo fosse A20. Aí aqui seria A20, entendeu? Sempre aqui é o último termo da fila. Aí você vai botar aqui fora do parênteses vezes o número de termos que tem na fila. Aqui no nosso caso vai do A1 até o A15. Então são 15 termos na fila. Então é vezes 15. Vezes 15. E tudo isso aqui você vai dividir por 2 no final. Beleza? Então essa é a fórmula da soma da progressão aritmética. Então aqui no nosso enunciado está falando que a soma dos 15 primeiros termos é 150. Então vamos usar essa informação e vamos substituir na fórmula. Aqui, olha, a soma total, o exercício aqui, o enunciado, falou que é 150. A soma total é 150. Então 150 é igual ao quê? É igual o A1 mais o A15, que é o último,
que eu também não sei por enquanto qual que é o valor deles, vezes 15, dividido por 2, beleza? Então, o único que a gente substituiu na fórmula é o 150, que o enunciado já deu o valor dele, que é a soma total. Lembra que eu falei que aqui o SN significa soma total? E lá no enunciado está falando que a soma dos 15 primeiros termos, a soma total é 150. Por isso que eu substituí ele aqui. Agora vamos só resolver isso aqui. Vamos pegar esse 2 que está aqui, ó, dividindo, e vamos jogar ele para o lado de cá dessa igualdade, multiplicando, né? Então a gente vai botar aqui, ó, 150 vezes 2. A gente pegou esse 2 aqui e jogou para o lado de cá desse sinal de igual, multiplicando, né? Toda vez que ele passa para o lado de lá da igualdade, ele faz a operação inversa. Operação inversa de dividir, multiplicar. Então, 150 dividido por 2 é igual a 1 mais a 15 vezes 15. Ok? Agora vamos lá. 150 vezes 2, 300, né? Então vamos lá. 300 é igual a 1 mais a 15 vezes 15. Agora, esse 15 que está do lado de cá, da igualdade, ó, a igualdade está aqui, e o 15 está aqui multiplicando. Então, eu vou pegar esse 15 que está aqui multiplicando, eu vou jogar ele para o lado de cá, para o lado ao contrário aqui da igualdade, dividindo. E lembra que toda vez que ele passa para o lado de lá da igualdade, ele passa fazendo a operação inversa, né? Então, vai ser 300 dividido por 15, que é igual a 1 mais a 15. Então, 300 dividido por 15 é 20, né? 300 dividido por 15 é 20. 20 é igual a 1 mais a 15. Então, o que esse resultado aqui ele quer dizer? Ele quer dizer que o valor do primeiro termo, A1, somado com o valor do segundo termo, A15, é igual a 20. Só que o que eu quero descobrir é o valor de A8. O enunciado aqui, ele está pedindo, olha, se você ver, o oitavo termo aí da progressão aritmética. Então, se ele quer saber o oitavo termo, ele quer saber o termo que está exatamente no meio da fila. Esse cara aqui, ó, ele está exatamente no meio. Então, se eu sei o valor do primeiro termo somado com o valor do último termo, eu posso simplesmente pegar esse valor e dividir por 2. Se eu sei que o valor de A1, que é o primeiro termo, mais o A15, que é o último, é 20, para eu saber o valor que está exatamente no meio, eu pego esse 20 aqui e divido ele por 2, que é igual a 10. Igual a 10. Então, A8 aqui vale 10, tá bom? A8 vale 10. Então, aqui no enunciado aqui, agora sim, aqui no enunciado a gente vai marcar lá a letra A10, que foi o resultado que a gente encontrou aqui. Vamos para a próxima questão, questão número 2. Uma pirâmide quadrangular regular tem 4 metros de altura e a aresta da base mede 6 metros. Qual é o seu volume e a área total? Então, aqui já é uma questão de geometria espacial, né? Porque está falando de uma pirâmide.
Então, uma pirâmide não é a mesma coisa que um triângulo. Um triângulo, ele é um objeto 2D, né? Já a pirâmide ele é um objeto 3D. Então, a gente já vai lidar aqui com geometria espacial. Então, vamos lá, vamos resolver aqui essa questão dessa pirâmide aí. Vou mudar aqui a câmera e vamos para o caderno para poder fazer no caderno aqui. Primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é desenhar a pirâmide em 2D. Embora a gente esteja desenhando ela em 2D aqui, a gente vai tratar como se ela fosse um objeto 3D, tá bom? Desenhei aqui só para facilitar o entendimento. Vamos lá. Ela tem 4 metros de altura. Então, a altura vai sair aqui do bico da pirâmide aqui em cima. E é como se você estivesse descendo um prumo aqui aquele prumo nem sei como é que fala o nome daquele prumo. Para você medir exatamente o centro do chão, você desce ele lá do bico da pirâmide e desce ele em linha reta até o chão aqui, ó. Aqui é a altura da pirâmide. Ela tem 4 metros de altura. Ela tem 4 metros de altura. E aqui a base dela, daqui até aqui, mede 6 metros. Então eu vou até marcar aqui, ó, 6 metros dali até ali. Essa aresta aqui, ó, da base, é tudo que mede 6 metros, tá bom? Qual é o seu volume e a área total? Vamos começar calculando, então, o volume dessa pirâmide. Como é que a gente calcula o volume da pirâmide? É o seguinte, é como se fosse uma ferramenta que a gente precisasse usar, né? Quando a gente precisa fazer um serviço, a gente precisa usar uma ferramenta. E quando a gente precisa fazer um serviço de matemática, aqui no caso, a gente também precisa de uma ferramenta. No nosso caso, a gente vai chamar essa ferramenta de fórmula. Qual que é a fórmula ou a ferramenta que a gente vai usar para descobrir o volume dessa pirâmide? Então aqui, olha, o V significa volume. O volume ele é igual ao quê? A área da base da pirâmide vezes a altura da pirâmide, tudo isso dividido por 3, né? Essa aqui é a ferramenta. Uma vez que você aprende a usar ela, você consegue fazer trabalhos como esse, que é descobrir o volume da pirâmide. Vamos lá então, vamos substituir agora os valores. O volume dessa pirâmide é igual a área da base. Qual que é a área da base? A pirâmide, aqui no enunciado, está falando que ela é quadrangular regular. Quando fala assim que é quadrangular regular, o que ele quer dizer é que a base aqui da pirâmide, ela é um quadrado perfeito. Vou tentar desenhar assim para ver se fica mais fácil de entender. A base aqui da pirâmide é um quadrado perfeito. Então, se desse lado desse quadrado tem 6 metros, se aqui no comprimento da pirâmide tem 6 metros, na largura aqui da base dela também vai ter 6 metros. Então, se aqui tem 6 metros, vou só desenhar aqui para ficar um objeto 3D. Pronto. Agora virou um objeto 3D. Então, se aqui, desse lado da pirâmide, tem 6 metros, aqui também vai ter 6. Porque é um quadrangular regular, né? É só um jeito bonito de dizer que ela tem uma base aqui com um quadrado perfeito aqui. Então, vamos lá. A área da base, aqui na fórmula, para você descobrir a área da base, você faz lado vezes o comprimento, tá bom? Então, se aqui é 6 e aqui é 6, fica 6 vezes 6. Então, o volume aqui da pirâmide é 36, 6 vezes 6, 36, tá bom? Vezes a altura.
que é 4, vezes 4, dividido por 3. Agora vamos resolver essa questão aqui do lado de cá, tá? Então, 36 vezes 4. Isso aqui eu vou te confessar que eu vou jogar lá na calculadora. Deixa eu ver aqui, calculadora. Vamos lá. 36 vezes 4. 144, né? Então, aqui 36 vezes 4, volume aqui é igual 144 dividido por 3. Vai dar 48, né? Então, 144 dividido por 3 é igual a 48. Então, o volume dessa pirâmide é 48 metros cúbicos, tá? Toda vez que a gente fala de volume, a gente se mede em metros cúbicos, beleza? Então aqui, ó, esse aqui é o volume da pirâmide. Tá vendo ali na questão, no enunciado, ali nas respostas, que já tem duas opções aqui, ó, que tem 48 metros cúbicos, a C e a D. Então a gente já fica entre essas duas opções aí. Agora vamos continuar, porque a questão ela também pede qual é o seu volume e qual que é a área total da pirâmide. Vamos agora partir para a área total da pirâmide. Vamos lá, vamos começar calculando aqui a área do chão. A área do chão é fácil, a gente acabou de fazer, né? Foi 6 vezes 6, que deu 36. Então vamos separar isso daqui. A área do chão. Aqui eu vou escrever aqui o volume. Volume. Agora, área do chão. É 6 vezes 6. 6 vezes 6 igual 36. Quando a gente fala de área, galera, é metros quadrados, tá? 36 metros quadrados. Então, já vamos separar essa informação aqui também, ó. A área do chão, 36 metros quadrados. E agora a gente vai calcular aqui a área da parede dessa pirâmide. Mais uma vez, a gente vai usar agora aqui, para descobrir a área dessa parede, como é que a gente vai fazer? A gente não pode simplesmente pegar esse 6 aqui e fazer 6 vezes 4. Porque a área de um triângulo é base vezes altura, dividido por... Eu tenho a colinha aqui, vamos dar uma olhadinha na colinha. Ó, a colinha é essa aqui, ó. Ó, a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Só que eu não posso pegar aqui a base 6 e fazer vezes 4 e dividir por 2, porque isso aqui é um objeto 3D. Lembra que eu falei que o triângulo ele é um objeto 2D, já a pirâmide é um objeto 3D? No caso da pirâmide, eu não posso usar a mesma fórmula do triângulo. Da pirâmide, para calcular a área da parede dela, eu vou usar essa fórmula aqui, quer ver? Então, a área é igual. Aqui vai ser a base, né? Vou escrever aqui, ó, base, B de base, tá? Que no caso aqui é 6, vezes... Deixa eu só lembrar aqui. Vamos dar uma olhadinha na cola aqui de novo. Aqui, ó. A área da parede da pirâmide lateral, né? É isso mesmo.
Então é o seguinte aqui, galera. A área da parede da pirâmide vai ser 6, no caso aqui 6, né? A base, vezes eu vou escrever aqui um A de apótema, tá? Vezes apótema dividido por 2, isso mesmo. Então essa aqui é a fórmula para calcular a área da parede da pirâmide. A base, quem que é a base aqui? É 6. 6 vezes A de... Vou até botar aqui um acento de apótema. Apótema, galera. O que é apótema? Lembra que eu falei que a altura daqui, ela sai do bico da pirâmide e desce em linha reta e vai até lá no chão, no centro do chão da pirâmide? O centro do chão é mais ou menos aqui, né? Imagina que o centro do chão é mais ou menos aqui, ó, nesse meiozinho. Então, na verdade, essa aqui é a altura. Ela sai do centro do chão e vai até lá em cima no bico da pirâmide. E o que é a apótema? A apótema é como se você estivesse fazendo a mesma coisa, só que pelo lado de fora da parede. Então, ela vai pegar lá de cima do centro e vai descer escorregando aqui, ó, pelo centro da parede, mas pelo lado de fora. É como se fosse um escorregador aqui, né? Tá vendo? É exatamente no centro da parede, só que é pelo lado de fora da parede, ó. Entendeu? A diferença é que aqui é como se você estivesse soltando um prumo lá do alto, que desce por dentro da pirâmide em linha reta e vai até o centro do chão da pirâmide. Essa é a altura. A apótema, ela desce pelo centro da parede, mas pelo lado de fora. Ela não está totalmente na vertical, ela está meio inclinada assim, né? Então essa é a apótema. Então é base vezes apótema dividido por 2. Essa é a fórmula para encontrar aqui a área da parede da pirâmide. Só que a gente precisa encontrar a apótema agora, né? E no enunciado, se vocês verem aqui, ó, a única informação que a gente tem é que a apótema aqui no enunciado, o valor dela é G. Aí não ajuda muito, né? A gente vai precisar descobrir que valor é esse. Bora lá descobrir que valor é esse, então. Como é que a gente vai descobrir o valor dessa apótema? É o seguinte, nós vamos usar Pitágoras aqui agora. Se a base aqui, ela tem 6 metros de comprimento, a gente vai cortar essa base no meio. Vamos cortar essa base no meio para a gente poder criar aqui um triângulo retângulo. Tá vendo que criou um retângulo? Eu vou até desenhar ele de novo aqui, ó. Vamos desenhar de novo para facilitar o entendimento. Essa aqui era a nossa pirâmide. A gente... Opa, calma aí. A gente cortou essa pirâmide aqui no meio. E a gente criou um triângulo retângulo. Se tudo aqui media 6... Se tudo aqui mede 6, a metade disso mede 3, correto? Então, a metade aqui mede 3, o nosso triângulo retângulo. E a altura mede 4. A altura aqui mede 4, né? A gente já sabia, o enunciado já falou ali pra gente. Então, qual que é o teorema de Pitágoras aí, né? Esse lado aqui, ó, que seria a nossa apótema que a gente quer descobrir, a gente vai chamar ela de hipotenusa, né? A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto aqui, né? Esse aqui é o ângulo reto, oposto a ele é a hipotenusa. O que o teorema de Pitágoras diz? Diz que hipotenusa ao quadrado é igual o lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado. Qual que é o lado A aqui, ó? Pode ser o 3 aqui, é o lado A, e o 4 aqui é o lado B. Então, vamos substituir na fórmula agora? Hipotenusa ao quadrado é igual A ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado mais B ao quadrado, que é o 4, né? Mais 4 ao quadrado. Agora é fácil, é só a gente resolver isso aí. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, né? Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4,
16. Então, é 9 mais 16. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 25. 9 mais 16, 25, né? Qual o número ao quadrado que dá 25? Então, se você botar aqui, ó, 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, o nosso valor aqui de hipotenusa é 5, ou seja, a nossa apótema aqui, ó, o valor dela é 5. Então, aqui ó, a base mede 6, a altura mede 4, que sai do centro do chão aqui, vai até lá no bico da pirâmide, mede 4, e a apótema é essa que sai lá do bico da pirâmide, desce escorregando pela lateral da parede aqui, ó, pelo centro da lateral da parede, essa mede 5. Então, agora a gente já consegue substituir na nossa fórmula aqui. Lembra que essa aqui é a fórmula para calcular a área da parede da pirâmide? Então, a área da parede da pirâmide é igual a base vezes a apótema dividido por 2. Base, 6. Então, vamos lá, vamos fazer isso. 6 vezes apótema. Quem que é a apótema aqui? A gente descobriu agora que é o 5. 6 vezes 5 dividido por 2. Então, vamos lá. 6 vezes 5 é igual a 30, né? 30 dividido por 2. E quanto que dá 30 dividido por 2? É igual a 15, né? Então, a gente chegou ao resultado que a área de uma parede dessa, a área dessa parede aqui, olha, ela mede 15. 15 o quê? 15 metros quadrados. Mas você concorda comigo que uma pirâmide ela não tem só uma parede. A pirâmide ela tem uma parede aqui na frente. Ela tem outra parede aqui no lado. Aí lá atrás, aqui, ela vai ter outra parede aqui no fundo. E aqui desse lado de cá ela tem outra. Aqui desse lado de cá ela tem outra parede. Então, são 4 paredes que uma pirâmide tem. E aqui 15 metros quadrados é o valor só de uma. Então, a gente tem que fazer o quê? 15 vezes 4, que são as 4 paredes da pirâmide. Então, esse aqui vai dar quanto? Vai dar 60 metros quadrados. Então, todas as 4 paredes da pirâmide dá 60 metros quadrados. Só que eu tenho que calcular a área do chão, né? Eu tenho que somar a área do chão da pirâmide. Porque aqui no enunciado está falando área total. Então, é o chão, é a área do chão da pirâmide, mais a área das 4 paredes da pirâmide. Então, a área do chão é 36 metros quadrados. E a área das 4 paredes é 60 metros quadrados. Então, vai ser a conta agora 60 mais 36, que é igual a 96 metros quadrados, tá bom? Vamos agora aqui e ver se tem. Vamos lá, o volume da pirâmide, a gente viu que é 48 metros quadrados, tá? O volume. E a área das paredes, 96. Então, ficou 48 e 96. Vamos ver aqui se tem. Ó, letra D, 48. Letra D, 48 e 48 metros cúbicos, né? A volume 48 metros cúbicos e a área das paredes 96 metros quadrados, beleza? Então agora, vamos lá, vamos para a questão 3. Já estamos aí com 29 minutos de vídeo, né? Mas vamos continuar.
Suponha que o preço de um automóvel se desvaloriza 10% ao ano nos seus 5 primeiros anos de uso. Se este automóvel novo custou R$10.000, qual será o seu valor em reais após 5 anos de uso, né? Essa aqui é uma questão na verdade, deixa eu ver aqui. Suponha que o preço de um automóvel se desvaloriza 10% ao ano nos seus 5 primeiros anos de uso. Se este automóvel novo custou R$10.000, qual será o seu valor em reais após os 5 anos de uso? Essa é uma questão de depreciação, né? Depreciação. Tem uma fórmula muito boa que se eu não me engano, é da progressão aritmética ou da progressão geométrica, eu não me engano. Que ela é adaptada, não, ela é própria para fazer esse tipo de questão. Eu vou mostrar aqui no caderno para vocês essa fórmula aí. Lembra que eu falei que a fórmula é uma ferramenta, né? Então, para a gente resolver essa questão aqui, a gente vai precisar de usar uma ferramenta específica. Qual ferramenta é essa? É essa fórmula aqui, ó, que o valor final é igual. Então aqui VF é o valor final, né? VF é o valor final, é igual o valor inicial vezes 1 menos I. Quem que é o I aqui? O I é a taxa de juros, tá bom? É a porcentagem. Tudo isso elevado aqui ao tempo, né? Elevado aqui ao tempo. O T é o tempo. Então essa é a fórmula que a gente vai usar, é a ferramenta que a gente vai usar para resolver essa questão. Vamos agora só substituir aqui na fórmula usando as informações que a gente tem. Vamos lá, valor final. Qual que é o valor final no nosso caso? Tá vendo aí que na questão tá falando que o automóvel ele custou novo 10 mil. Então a gente não sabe o valor final, a gente sabe o valor inicial. Então vamos só repetir aqui, ó. É igual. O valor inicial a gente sabe. Qual que é o valor inicial? 10 mil. Tá falando aqui que o valor inicial é 10 mil. Então bota aqui, ó, 10 mil vezes 1. Esse 1 menos já é da fórmula, tá? Ele já faz parte da ferramenta aqui para resolver essa questão. Vezes 1 menos I. Quem que é I? Tá vendo aqui que no enunciado tá falando que 10 desvaloriza 10%? 10% de quanto? 10% de 1.000, né? 10% de 10 mil. 10% de 10 mil, galera, é 1.000, né? Então é 1.000. Beleza? 10% de 10 mil é 1.000. Então aqui, lembra que eu falei que o I na fórmula, ele seria a taxa de juros, né? O I aqui é a taxa de juros. Qual que é a taxa de juros? 10%. Só que 10% de 10 mil é 1.000. E o que eu vou fazer aqui agora com essa informação? Eu vou pegar esse 1.000 aqui, só que eu não vou usar aqui esse 1.000 na fórmula. Eu vou usar exatamente aqui a porcentagem aqui, ó, que são 10%. E como é que eu vou escrever esse 10% com vírgula para poder ficar aqui direitinho na fórmula? É simples, 10% é a mesma coisa que 0,10. 0,10. Aqui, ó, 10% é igual
0,10. Então, agora ficou fácil, né? É só jogar ele aqui na fórmula. Menos 0,10. Tudo isso elevado ao tempo. Quem que é o tempo aqui? Se você olhar lá no enunciado, fala ali após 5 anos. Então, vai ser tudo isso elevado aqui a 5, beleza? Elevado a 5. Então, a nossa fórmula agora ficou assim. Agora é só resolver, né? Ficou mais fácil. Vamos lá, vamos resolver. Então, o valor final desse carro, após 5 anos, é igual a 10.000, né? Primeira parte da fórmula aqui. A gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese aqui, tá, galera? Vezes. Quanto que é 0,10 menos 1? 0,10 menos 1 é 0,9. Elevado a 5. Tá vendo que a gente está resolvendo passo a passo, né? Vamos para o próximo passo agora. O valor final desse carro é igual. Esses 10.000 a gente mantém ele quietinho aqui por enquanto. Vezes. Agora vamos fazer 0,9 elevado a 5. Vamos lá na calculadora fazer isso? Vamos lá. 0,9 elevado a 5. E tá aí, ó. Pronto. Já resolvemos aqui o que estava no parêntese. Agora o valor final desse carro, o valor final é igual a 10.000 vezes esse número aqui. Vamos fazer essa conta aí para a gente ver? Lá, 10.000 vezes 0,59, 0,59, 0,49. Então, isso aqui, ó, vai ser exatamente... Esse é o valor final do carro. Vamos ver se no enunciado tem essa opção. Então, aqui, ó, exatamente na letra C. Na letra C tem essa opção. Beleza, né, galera? Então, mais uma aí que nós resolvemos usando essa ferramenta, que foi essa fórmula aí da depreciação do carro, né? Vamos continuar aqui, então, agora na questão 4. Vamos lá. Thales, um aluno do curso de matemática, depois de terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a Europa. O portão de Brandemburgo, em Berlim, possui 5 entradas, cada uma com 11 metros de comprimento. Thales passou uma vez pela primeira porta, 2 vezes pela segunda e assim sucessivamente, até passar 5 vezes pela quinta. Então, ele percorreu X metros. Aí está dando as opções aí quantos metros que ele pode ter percorrido, né? Essa questão aqui, ela dá para resolver assim, de forma manualmente na mão, fazendo contas simples, sem usar nenhuma fórmula. Mas como a gente está estudando progressão aritmética nesse fascículo aqui, a gente vai fazer essa questão, vamos resolver ela usando a fórmula da PA, fórmula da progressão aritmética. Vamos lá para o caderno então para a gente resolver. Galera, é o seguinte, essa é uma questão que ela confunde um pouco, tá? Eu já fiz ela algumas vezes, por isso que eu sei fazer, mas ela confunde bem. E a gente tem que dividir ela em algumas partes. Vou até anotar aqui para a gente poder dividir ela. Olha lá, vamos primeiro começar escrevendo aqui a fórmula da PA. A ferramenta que a gente vai usar para resolver essa questão é o seguinte, é a fórmula da PA. A fórmula da PA ela é o seguinte, ó, vou fazer de novo. O valor que a gente quer encontrar, o AN, é o valor que a gente quer encontrar é igual o A1, que é o primeiro termo da fila, mais o número de termos que tem nessa fila, agora é menos, tá? Menos 1. Tudo isso vezes
a razão de crescimento dessa fila. De quantos em quantos que essa fila está crescendo, beleza? Essa aqui é a fórmula que a gente vai usar para resolver essa questão. Agora sim, agora que a gente anotou a fórmula, vamos lá para a questão para a gente poder entender ela melhor. Então, Tales, ele passou, olha, 5 vezes pela quinta porta. 5 vezes pela quinta porta. Então, é só com essa informação que a gente vai começar a resolver isso. A quinta porta, ela tem... São 5 portas, né? Então, tem a porta A1, tem a porta A2, tem a porta A3, a porta A4 e, por último, a porta A5. Então, o Tales, ele passou 5 vezes aqui nessa porta, olha. Ele passou 5 vezes aqui. Vamos começar a resolver essa questão só baseado nessa porta aqui, A5. Então, aqui, ó, a porta A5, que foi a que Tales passou 5 vezes, ele passou 5 vezes aqui na porta 5. Ela é igual ao quê? Agora a gente vai substituir aqui, ó. A gente vai usar a fórmula geral aqui, que é essa aqui em cima, e vamos ir substituindo os valores. O A1, quem que é o A1? A1 é a primeira porta. Quanto que é o valor dela? Se você ver aqui no enunciado, aqui está falando que é 11 metros. Então o A1, ele é 11. É 11 metros. É a primeira porta que Tales passou, que mede 11 metros. Mas, vamos continuar seguindo a fórmula aqui, tá? Ó, mais, agora o parêntese. N, quem que é o N? N é a quantidade de termos na fila. Não são 5 portas? Se são 5 portas, são 5 termos na fila. 5 menos 1, o menos 1 já é da fórmula, vezes a razão. A razão de crescimento é 11 metros. Cada porta não tem 11 metros? Então, cresce de 11 em 11. Se cresce de 11 em 11, a razão é 11 metros, tá bom? Agora vamos lá, vamos continuar resolvendo. A5 é igual o 11 mais... Vamos resolver o que está dentro do parêntese aqui agora. 5 menos 1 é 4, né? 4 vezes 11. Vamos continuar resolvendo. A5 é igual 11 mais 4 vezes 11, 44, né? 44. A5 é igual 11 mais 44, 55. 55 o quê? Metros, né? Então, essa porta A5 aqui, o valor dela é 55 metros, tá? O valor da porta A5 é 55 metros, porque ele passou nela 5 vezes. E 5 vezes 11, 5 vezes 11 metros, 55 metros. Espero que tenha dado para entender aí, né? Agora, só que o enunciado está perguntando o seguinte, olha. Ele não está perguntando o valor da quinta porta. Ele está perguntando quanto que ele percorreu totalmente ao passar uma vez pela primeira, 2 pela segunda, 3 pela terceira. Então, é a soma de tudo. Lembra que no início a gente fez uma questão que usava justamente a soma da PA? Vou até escrever ela aqui de novo, olha. A soma total é o seguinte. A soma total dos termos é igual o primeiro termo da fila, A1, mais o segundo termo da fila. Aliás, o segundo não. É o termo que a gente quer encontrar, né? Que é o AN, que é o valor que a gente quer encontrar. No caso ali a gente já até encontrou, né? Que seriam os 55. E tudo isso aqui, galera, agora não é vezes R não, tá? Não é vezes a razão, não. É vezes N. É vezes a quantidade de termos na fila, que no nosso caso lá é 5. Tá? Então esse foi aqui o erro. Tudo isso dividido por 2.
Esse foi o erro que deu ali atrás. Então aqui eu vou refazer, olha. SN é igual. O A1, a gente descobriu que o A1, ele é 11 metros. Aqui, ó. Não precisava nem ter virado a página, né? É só mostrar aqui no enunciado da questão que o A1 é 11 metros, porque cada porta vale 11 metros de comprimento, tá? Então vai ser 11 mais o AN era o termo que a gente queria encontrar, que no caso aqui era o 55. Ó, o AN é o termo que a gente encontrou, 55 metros. Então é mais 55. Tudo isso vezes 5, tá? Que é a quantidade de termos que tem na fila, que são 5 portas, dividido por 2. Quanto que vai dar isso aqui agora? Vamos resolver. Então, a soma total, ela é igual. 11 mais 55 vai dar 66, né? 66 vezes 5, dividido por 2. Então, vamos lá. A soma total é igual. 66 vezes 5. 66 vezes 5, 330. 330 dividido por 2, que é igual. Vamos lá, 330 dividido por 2, que é igual a 165. Então chegamos aqui a essa conclusão, 165. Vamos ver lá no enunciado se tem 165. Ó, a letra B. A gente vê aqui a letra B. Vai vir aqui. Opa. Aqui na letra B, a gente vai ver que é exatamente 165, tá bom? Beleza, galera. Vamos continuar aí. Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Estamos aí com quase 1 hora de vídeo. Vamos parar por aqui então, porque já deu aí quase 1 hora de vídeo. E na próximo vídeo, a gente continua resolvendo a partir da questão número 5, beleza? Então até o próximo vídeo aí. E continue acompanhando aí para poder continuar resolvendo essas questões de PA, PG e geometria plana, geometria espacial e algumas outras questões que vêm pela frente aí. Valeu, galera. Até a próxima.